É hora de falar do Pouso Alegre Futebol Clube. A informação que muitos torcedores queriam sobre o jogo entre Pouso Alegre e Cruzeiro, aqui no Manduzão, previsto para o dia 26 de fevereiro. Pois é, não será mais por aqui. Informação já divulgada, confirmada nesta quarta-feira pela Federação Mineira de Futebol. A gente já tinha adiantado aqui no Mando News que o Pouso Alegre e o Cruzeiro já tinham se acertado. O Cruzeiro tinha o interesse de comprar os direitos desta partida desde o campeonato antes de começar, desde quando soube que iria jogar em Pouso Alegre. Naquele primeiro momento, Pouso Alegre não aceitou negociar a venda do mando de campo. Mas diante da situação periclitante financeira do Pousão, precisando de dinheiro e como não conseguiria uma renda na altura do que o Cruzeiro ofereceu pelo mando de campo, resolveu vender o jogo. Cerca de R$500 mil, o valor da venda do mando de campo. Claro que o Cruzeiro pretende fazer milhões com isso. Sim. Mas o Pousão não conseguiria fazer aqui no Manduzão nem R$300 mil. Ficaria ali na faixa de R$250 mil, levando em consideração o número de torcedores que entrariam para o Manduzão, cerca de 15 mil no máximo de ingresso, foi o que levou contra o Atlético Mineiro, uma renda aí na faixa de R$250, R$280 mil. Mesmo assim, o Pousão teria que pagar o que a federação requer, né, dos direitos dela, que é cerca de 40% da renda. Então, o Pousão ia ficar provavelmente menos de R$200 mil com isso. Por isso, houve essa negociação. O Pouso Alegre vendeu o direito do mando de campo nessa partida para o Cruzeiro, que já anunciou que o jogo será em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Havia a discussão ali ainda se o jogo ia ser lá no Mané Garrincha, em Brasília, onde tem muito mais espaço para mais torcedores e tem uma grande torcida do Cruzeiro e quem gosta de futebol para ir assistir uma partida de futebol, mas é fato que o jogo vai para Uberlândia, ou seja, de qualquer maneira, muito longe de Pouso Alegre. A gente fala com o Iago Almeida. Iago, pelo que você conversou com torcedores aí, eles, claro, não gostaram na dica de nada dessa venda do mando de campo. Principalmente nas redes sociais, né? Quando o jogo, a tabela do Campeonato Mineiro foi anunciada, os torcedores comemoraram aqui em Pouso Alegre, isso porque o Cruzeiro iria voltar aqui depois de 2 anos. O último jogo entre as equipes aqui no estádio Manduzão tinha acontecido em 2021, pela 10ª rodada do Mineiro daquele ano, quando o Paulo Henrique fez aquele gol que ficou conhecido como um gol de uma perna só. Só que naquele ano, por conta da pandemia, da Covid-19, o jogo foi sem torcida no estádio. Então, por isso, a expectativa era grande dos torcedores para esse jogo contra o Cruzeiro aqui em Pouso Alegre. E essa decisão da mudança de mando não agradou nada os torcedores nas redes sociais. A gente tirou alguns prints aí para vocês verem a opinião do torcedor sobre essa decisão. O torcedor Carlos Eduardo até brincou que a diretoria do Pousão peça ajuda financeira lá para o Uberlândia, já que vai levar o jogo para lá. Já outro torcedor, José Procópio, disse que é vergonhosa a atitude de vender o mando de campo e descreveu a situação como lamentável. Cássio citou que era o melhor jogo e foi vendido o mando de campo. Já Alexandre criticou o presidente do Pousão, dizendo que sua gestão está afastando o torcedor do time. Outras palavras que a gente viu aí nas publicações foram estão de sacanagem, pouca vergonha, inacreditável, inaceitável. Vários torcedores estão na bronca com essa decisão da diretoria, Mago. Eu vi só um comentário ali aceitando também a questão da diretoria, né? Dois, pelo menos. Que tem 2 pesos e 2 medidas, é o que a gente tem comentado. O Pousão precisa de dinheiro, não conseguiria fazer tal renda aqui no Manduzão com esse jogo, por isso vendeu o jogo. Precisa de dinheiro, até mesmo para, numa eventualidade, buscar 2, 3 reforços com esse dinheiro que vai vir para o caixa para se salvar e permanecer no campeonato. Outra questão, os jogos aí, outros jogos menos importantes no quesito do adversário, que a torcida, claro, leva em consideração o Cruzeiro ser time de Série A, mas o torcedor não está indo ao estádio como antes ia, mesmo quando o Pouso Alegre estava no módulo 2 ou na segunda divisão. Está indo menos torcida no Manduzão nesses jogos de agora do que iam na época que o Pousão estava no módulo 2 ou na segunda divisão, né? Então o torcedor também precisa ir ao estádio, porque como disse o próprio presidente na entrevista veiculada ontem aqui no Mando News,
É uma mão de dupla aí, né? De via dupla, né, Iago Almeida? Precisa do torcedor para ter renda, porque o torcedor indo ao estádio pagando o ingresso, ele garante renda que o time vai ficar menos difícil aí para pagar as contas, já que fecha cada jogo no vermelho. A gente vê os torcedores criticando bastante aí essa decisão do Pousão, algumas outras decisões também, quando troca o treinador ou contrata algum jogador, mas a gente vê que desde faz um ano e pouco já que a torcida vem caindo, o número de torcedores vem caindo lá no estádio, e é importante dizer que o torcedor tem que ter mais um jogador em campo para empurrar o Pousão, principalmente nessa situação difícil que o time está vivendo, né? São 14 jogos aí sem uma vitória, e o torcedor tem que ajudar, não só ficar criticando. Exatamente, tem que abraçar o time, essa é a questão mesmo. E é nessa hora que o time está precisando, está na pindaíba, que vem o abraço. Porque se o time está lá em cima, belezinha, aí fica fácil, digamos assim. Mas na pindaíba que tem que abraçar para erguer junto. Porque é um clube, o Pouso Alegre não é SAF, não visa lucro. O clube é do torcedor, né? Então tem que ir junto. Tem uma frase que fala assim: me perdoe quando eu menos precisar. Me perdoe quando eu menos precisar. Não, quando eu menos merecer, quando porque é quando eu mais preciso. Quando eu menos merecer é quando eu mais preciso. Exatamente. Isso aí. O Pouso Alegre hoje não está merecendo, mas precisa. Precisa. Exatamente. Muito da torcida. Lembrando que o Pousão joga nesta quinta-feira diante do Itabirito, o jogo às 7h30 da noite no Manduzão. E os ingressos estão à venda. Então vá ao estádio, gente. Não tem Cruzeiro, mas tem Pousão. Não é a torcida, não é pelo Pousão? Então vamos pelo Pousão. Nesta quinta-feira, 7h30 da noite, no Manduzão. É a quarta rodada e o Pousão precisa vencer. É agora ou nunca. O Iago Almeida vai estar lá gritando: Pousão, Pousão, eu sou. Né, Iago? Estarei lá na torcida. Tá isso. Obrigado, Iago, pelas informações.